Olá pessoal do canal, tudo bem? Carlos Sampaio aqui da Acesso Trônica, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal. Pessoal, tô com mais uma plaquinha de adega aí pra gente estudar ela, né? Vemos como é que a gente, o funcionamento, né? Então eu tô aproveitando aí com essa placa e outras que eu tenho aqui, né? Tirar umas dúvidas aí também e responder perguntas que o pessoal tem feito no canal aí, né? Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui para me estar respondendo algumas perguntas e dando uma dica sobre essa placa, né? Essa placa é de uma adega e é dupla, né? Ela contém quatro cooler, né? Quatro Peltier, né? E no caso são duas placas para quatro Peltier e quatro coolers, né? Então a gente tem duas para cada, uma placa para cada duas Peltier e dois cooler. Então, em relação a essa placa, né, a gente tem esse modelo também que isso aqui já consertado, esse aqui foi o que soldei, né? As placas vieram de Taquari, Rio Grande do Sul. O senhor Rodrigo Rosa, né, pegou aí o canal aí e me mandou essas placas. Então tem essas. Opa, acho que eu bati aí só um minutinho. Bati, tem essas também, então um pouquinho diferente, mas com a mesma finalidade aí nessas placas. Tem mais uma aqui que é um pouquinho diferente também, o capacitor já é diferente das outras, né? Então tem várias placas, né? Que ele tem mais ali numa caixa que ele mandou, né? Acho que foi 10 placas. Tem essa, né? Então assim, eu vou falar respondendo uma questão uma pergunta aí no chat em relação a essa placa aqui, né? Essa aqui eu vou dar uma dica, o que que era o defeito dela, né? Uma placa que já é um pouco mais robusta, né? Mas eu respondendo uma pergunta do canal, eu vou dar uma dica sobre essa. Lá eu tenho perguntas, por que que eu coloco a Peltier, né? Que aqui no caso a Peltier ela é soldada aqui, ó, né? Tá até uns fiozinhos que eu deixei aqui para fazer teste, já fiz os testes, a placa já está pronta, está envernizada, tá vendo? Ó? A placa tá bem bonita já, ó. Chegou bem judiada, suja, cheia de pó, né? Toda ela, ó. A placa foi tudo lavada, né? Essa aqui, eu acabei de terminar, ela ainda não tá envernizada. Ela não tem o brilho que essa tem, ó, tá? Então essa aqui também eu ainda vou envernizar ela. Eu só tô fazendo o vídeo aqui mesmo. Vou concluir esse aqui, tá, dar esse acabamentinho aqui, ficou aberto ainda, tá? Então só pra gente falar. Tem uma pergunta, né, no canal aí que o pessoal perguntou, diz lá, por que que eu coloco lá, ela fica chiando e para o ventilador ou só fica o ventilador, né? Primeiro, pessoal, essa placa, você tem aqui um CI oscilador. Esse CI oscilador é responsável de fazer o PWM, né? Em cima desses dois transistores, ó. Esses dois transistores eles só terão quando você tem o trafo drive, tá? Tem esse trafo drive aqui. Se não tiver esse trafo, você não vai ter esses transistores aqui, que é o caso até dessa outra placa aqui, ó. Tá vendo? Ó? Essa placa não tem, né? Então você nem tem um CI oscilador para ele aqui, tá vendo? O seu oscilador é aqui, que é diferente dessa, né? Tem essa outra aqui também, que ela também, o CI oscilador dela, ó, onde ele já fica, ó. CIzinho bem pequeno, ó, tá? Esse daqui é difícil de achar esse transistor, ele é o CIzinho oscilador, né, que vem aqui pro trafo e faz o chaveamento aqui nesse transistor, vem pro chope, do chope vem pro diodo, tá? Então assim, chiado nessas placas, sempre acontece mais nessas placas aqui, né? Começou a chiar,
testa esses dois C1815 aqui, ó. Esses dois transistores, eles são responsáveis de chavear em cima. Então, o CI, ele gera aqui no pino 11 e no pino 8 PWM, que ele joga em cima de cada transistor, né? Então, o 11 joga num e o 8 joga no outro. Esses dois trabalham chaveando esse trafo, né? Chaveando ele. Esse trafo no secundário dele vem em cima desses dois transistores aqui, né? Em cima desses dois transistores. Aí no gate deles, esses dois transistores vai chavear o trafo grande, né? O trafo grande, ele começa a chavear o trafo grande jogando. O trafo vai induzir pelo seu enrolamento secundário, ele vai induzir. O caminhão passando aqui. Nossa, os caras parecem um trio elétrico aqui, mano. Bota um som no carro. Mas beleza, vamos lá, vamos voltando aqui. Então, esses dois transistinhos aqui recebem o PWM daqui, joga nesse trafo drive aqui, que ele atua como um drive, que chaveia esses dois aqui, né, no push-pull, e joga em cima desse aqui, o secundário desse já tem a tensão de 12 volts saindo aqui, né, que vem para nossa... É filtrado nessa bobina, né, para não dar retorno, filtrado nesse capacitor, e você tem as tensões aqui de 12 volts, né. O chiado, normalmente esses dois transistores aqui dão fuga. Esses dois aqui, direto, eles dão fuga, gente. Control chiado, vem nesses dois transistores aqui, né? Que eles vão estar com fuga. Tá? E atenção bem nos resistores de base aqui desses transistores, queimam direto também. Né? Isso é um comentário da parte de chiado, normalmente é isso aqui, né? Lembrando que você tem que usar aqui o sensor, essa placa só funciona se tiver o sensor conectado aqui, tá? Caso contrário, ela não funciona, tá bom? Então, respondendo aí, o chiado normalmente é causado por esses dois transistores aqui, ok? C1815, ok? Outra coisa que perguntaram lá também, só complementando, o chiado, às vezes você vai estar chiando e não tem as tensões aqui, chega a ser quando bota o cooler, ela cai. Também é responsável esses dois transistores aqui, tá? Caso eles estejam bons, aí vai ser esses. Só isso, tá bom? Outra coisa é sobre... Perguntaram sobre a Peltier, né? A pastilha, né? Normalmente, quando ela é conectada, né, ela tem uma corrente. É por isso que às vezes eu uso minha lâmpada, que a gente vai fazer os testes aqui, né? Nessa placa aqui. Mas é a mesma coisa aqui, tá? Então a pastilha ela tem uma corrente, né? E toda a placa ela é lida por um circuito. Né? Toda essa placa, por exemplo, ela tem aqui, nós temos um controle de feedback, né? E uma das perguntas que eu vi lá é sobre o sensor. Qualquer sensor pode startar essa placa, pode fazer isso e tal. Também a plaquinha está envernizada já, ó, pronta, tá? Essa placa chegou aqui bem suja. Aqui tinha muita teia de aranha nessa placa. Ela é a única diferente, ela tem essas duas listas aqui. Então o que acontece? Essa placa aqui, ela tem... na questão do sensor, né? Que ele vai aqui, ó. Normalmente essas placas são startadas com sensor de 10K, gente. Você não tem o sensor, você pode simular o sensor. Ah, eu não tenho nenhum sensor aqui, ó. Uma gambiarrinha boa aqui para você testar, ó. Sensorzinho, um resistorzinho de 10K, ó. Vem, encaixa aqui, tá? A placa vai funcionar com o resistor aí, ó. Tá? Então, a placa vai funcionar com o resistor, tá? Simulando o sensor. Então, toda ela é feita através de comandos, né? Toda a placa é feita através de comando. Então, essa é a parte do sensor, tá? Você pode estar simulando aí com isso aí. Aqui é aquela outra placa, né? Você tem o mesmo oscilador. Você tem um oscilador aqui, ó. Esse aqui é um 7550 BN, né?
Outra parte que eu vou falar sobre o sensor, como é que o sensor funciona, né? Então, existe a placa com o sensor direto ali, né? Que ele só faz a leitura e através dele você tem um feedback, né? Você pode ver aqui através de sensor você tem um feedback aqui, ó, né? Que vem dizendo se vai oscilar mais ou menos, né? Você pode ver que esse optoacoplador ele está bem do lado do seu oscilador, tá? Então aqui é que faz o controle da tensão por um circuito de feedback. Essa placa aqui, por exemplo, já é diferente. Você tem aqui o circuito oscilador, que vai gerar as tensões aqui. Aqui você tem o sensor, né, que é o que a gente acabou de falar. O sensor NTC ele vai aqui, um sensor de 10K. Esse sensor aqui, ó, por baixo da placa, você vai ver que ele joga uma tensão, ó, aqui em cima, ele vem em cima desse TL aqui, ó, tá? Então aqui ele já manda uma tensão de referência em cima do TL. Esse TL precisa de uma tensão de referência, ele tem uma tensão fixa. Quem vai denominar a tensão para fazer o divisor, né, e determinar a temperatura é o sensor, tá? Então ele tem uma tensão fixa, que essa tensão fixa ela vai determinar a temperatura. Então, conforme o sensor mandar a tensão lá de acordo com o que ele precisa, aí a placa vai desligar, reduzir as tensões, né, e ficar com cooler menor, rodando mais fraca, a pelt vai receber menos tensão, tal. Subiu temperatura, resistor de 10K, temperatura alta, a resistência dele cai. Resistência caindo, praticamente fecha esse contato aqui. Quando ele fecha esse contato, chega uma tensão de referência no TL, né? E o TL vai mandar isso aqui, ó, através desse optoacoplador aqui, que é um circuito de feedback também. Ele vai mandar para esse CI. E esse CI vai dizer, olha, aumenta o PWM aí, corre aí que aqui está esquentando. Então quem está dizendo isso para esse CI é o sensor através desse circuito aqui de feedback, tá? Então essa tensão de referência é colocada nesse TL aqui e ele vai dizer quando ele chegar à tensão de referência, normalmente aí é em torno de 2,5 volts. Ele tiver essa tensão de referência aqui, ele vai determinar lá o PWM, tá? Para mais ou para menos, tá? Aqui é a pelt e tal. É isso, pessoal. Então essas dúvidazinhas aí de chiado, como funciona o sensor, mais uma dica aí, tá bom? Em relação agora, vamos tratar dessa placa aqui. Essa aqui é uma placa da Dynasty. Acho que é Dynasty, eu não me lembro, ó. É Dynasty. O cliente reclamava o seguinte, qual o problema dessa placa, né? Essa placa aqui ela chegou assim, tá lá, ela funciona, você coloca a outra, você liga a outra pelt, corta tudo, entendeu? Então assim, como eu falei no começo, ela é uma placa que trabalha com duas pelts, ó, e dois cooler, né? Eu tirei aqui porque o meu cooler ele não é o mesmo lado, né? Mas o terminalzinho tá aqui, depois eu vou colocar. Eu só tirei para me inverter. Então, a reclamação ela ligava, né? E essa placa ela tem uma coisa bem interessante. Ela é uma placa que você pode ligar ela em 220 ou 110. Porém, você precisa fazer um jumper aqui, ó, tá? Aqui você tem esse jumper aqui, ó. Ele já está fechado, né, no circuito de dobrador de tensão aqui, ó. E só que aqui ele está aberto, ele vem para esse jumper aqui, ó. Nessas condições aqui com o jumper aberto, você pode ligar em 220. Fechou esse jumper aqui, ó. Aí ela vira 110, tá? Eu até fiz os dois testes com essa placa, ó, fechando aqui com o jumperzinho aqui, ó, tá? Você já tem ela aqui, ó, em 110. Tirou o jumper 220, tá? Então, o cliente fala, olha, liga um cooler, funciona normalmente. Quando eu vou ligar o outro, que é o da parte de cima lá, a placa já não funciona. Aí
acaba tudo, para tudo, né? Então, qual o diagnóstico dessa placa, né? Primeiro a gente trocamos esse diodo aqui, ó. Esse diodo aqui ele estava com fuga, né? Não, porém não ruim. Aí, como eu disse na outra placa, você tem os dois transistinhos ali dentro. Você tem dois transistores aqui, ó, que dá para ver aí, que são os 1815. Esses dois aqui, eles chaveiam esse cara aqui. Recebe o PWM daqui, né? E o mesmo pino, né? No pino 11 e no pino 8, recebe o PWM aqui. E daqui, o mesmo procedimento nesses dois transistores que vem para cá. Gera aqui nesses dois diodos. Você vê que nós temos dois diodos, porque é um para atender a corrente de cada pelt, ó, tá? Então, problema dessas duas pelt, um diodo desse aqui, ó, em fuga, tá? Um diodo que estava com a pasta bem ruim, então ele não estava ruim, você mede ele fora, ele vai te dar resistência, mas testando com o multímetro analógico aí, eu encontrei uma pequena fuga nele, eu troquei ele, né? Troquei para a placa resolver, né? Então aqui a gente também tem o mesmo esquema aqui, ó, dessa placa de sensor de temperatura aqui, né? Mesmo esquema, esse sensor de temperatura já tem uma referência de tensão aqui nesse LM358, é um amplificador operacional, tá? Ele tem uma tensão aqui de referência. O sensor vai mandar uma tensão de referência aqui nesse pino, vai sair aqui uma tensão que vem ao pino 2 aqui, ó, do TL, entendeu? Então, esse sensor faz uma leitura, esse cara amplifica, ele amplifica e joga aqui, e aqui decide os PWM para ir para lá, se é para diminuir o PWM, né, para a tensão cair ou aumentar, né? E você pode ver, ela não temos um circuito de feedback, é tudo feito com o amplificador e daqui direto, porque esse PWM aqui é feito nesses transistores aqui, ó. Então ele faz o controle da fonte só através de PWM. Você não tem um optoacoplador, você não tem um TL431, você não tem, é só apenas essas tensões, né? Nós temos um diodo aqui, ó, acho que é 4,4 volts, diodo Zener, tá? Esse aqui ele faz regula essa tensão também, tá? Para que não seja fora, fique fora. Então todo esse comando aqui é feito então, assim, ligava um, caía, não, funcionava, né? Ligava uma pelt aqui e de boa. Quando conectava a outra, caía, né? Então achamos uma fuga nesse diodo aqui, a gente trocou esse diodo, né? E a placa voltou a funcionar, tá? Que às vezes você pega, funciona, e não tá bom. E outra coisa que também eu tive que fazer, porque só trocando aqui ainda não resolveu. Eu fiquei aqui, mesmo eu ligando as duas aqui, tava me chegando aqui 8 volts ainda. 8 volts. Falei, puxa, cooler funcionando e tal, né? Então troquei, você pode ver, todos esses capacitores foram trocados. Eu troquei todos, tá? Ó, todos eles são diferentes, não são originais da placa, mas eu troquei todos, ó. Todos, tá? Os dois vêm pretos, né? Inclusive tá tudo aqui, ó. Tá todos aqui. Troquei todos. Aí quando eu troquei todos os capacitores, você dá uma estabilidade para a fonte, né? Então a fonte agora voltou a funcionar, tá? Esses capacitores estão bons. É sempre bom ver a capacitância e a ESR, né? Sua resistência equivalente. Estão boas, né? Também. Então não foi muita coisa, mas essa placa é isso, tá, gente? Se você tiver uma dessa e ver que precisa de dois coolers aqui, um funciona, o outro não. Os casos mais recentes assim que você vai encontrar de problema seria diodo ou esses dois transistores aqui, ó, tá? E, quer dizer, diodo, esses dois transistores e verificar. Se esse não for esse, chiado, verifica esses dois e esses aqui, tá? Agora vamos fazer um teste nela aí, com essa placa. Eu tô aqui com a minha super lâmpada de carro, né? Essa lâmpada aqui ela é 55 watts, né? No farol alto, que é esse azul aqui, tá?
ela me dá em torno de 4,5 amperes, que é o mesmo da Peltier, né? Então, pessoal, vamos lá. Vou conectar aqui. Eu conectei esses detalhes aqui. Vou conectar aqui a minha Peltier para a gente fazer os testes já nessa placa aqui. Deixa eu conectar aqui, que eu estou improvisar aqui um negativo. Aqui o positivo, que é da Peltier, para fazer ela funcionar. Beleza? Conectar aqui o cabo. Vamos ligar aqui na energia, tá? Perceba aqui que a minha luzinha aqui verde já acendeu, né? Dizendo que como se a água já tivesse gelada, né? Então eu não tenho ainda, meu cooler não está funcionando, tá bem devagarzinho, ó, né? Que é aquilo que a gente estava falando, né? Que é, tá faltando o que aqui, né? Nosso sensor para startar essa máquina, ó. Então eu vou conectar aqui o sensor e a placa vai rolar. Então minha Peltier aqui, ó, que seria a lâmpada aqui, tá? Lâmpada acendeu, representando a Peltier 1, né? Aqui a Peltier 2. Cooler funcionando aqui, ó, né? Bem geladinho aqui já, ó, né? Então placa funcionando, né? Como eu sempre faço aqui aqueles testes básicos aqui, né, pessoal? Aqui eu tenho aqui, ó, um gelo, uma água com gelo aqui, que é pra gente ver o momento em que a placa vai se desligar, né? E esse LED vai pro verde, reduz as tensões no cooler, nas Peltier, né? Essa lâmpada aqui representa uma Peltier. Como eu tenho duas lâmpadas, mas o impacto é muito grande na corrente, então eu botei uma Peltier e uma lâmpada. Então colocando o sensor aqui na água, a gente vai ver que tem que desligar. Quando atingir temperatura ali, tem que desligar, né? E é pra, ó lá, tá vendo? Então, ó, pode ver que a lâmpada tá meia lâmpada, ó, não tá forte, né? Ela ficou meia lâmpada, reduziu a tensão da lâmpada aqui. Vou até dar uma apagada aqui para ficar melhor para visualizar, ó, né? Então eu tenho uma lâmpada aqui, ó, a tensão bem fraquinha, né? Aí quando a gente esquentar novamente aqui o sensor, a gente vai tirar da água, esquentar, o LED vai pro vermelho, o cooler vai acelerar e a lâmpada vai acender, olha lá, ó. Acendeu, tá vendo? Força total, LED no vermelho, tá? Então aí esse LED, isso aqui é apenas 2 LEDs, tá, pessoal? Aqui você tem uma tensão no meio, é como se colocasse os próprios 2 LEDs aqui, tá? Então você tem aqui, ó, você vai pegar o catodo de um e o anudo do outro, né? Então você vai estar fazendo um LED aí. Então novamente, ó, vamos colocar o sensor aqui, a lâmpada ela vai apagar, a Peltier vai também reduzir as tensões dela, o LED volta para o verde. O LED chegou no verde, significa que a água está gelada, né? Olha aí. Perfeito, pessoal? É isso aí. Tá a placa pronta, né? Então assim, você vê, ó, eu tô com 2 Peltier praticamente. A lâmpada ela se torna até mais forte que a Peltier, tá? É uma de 4, 5 amperes aí, uma lâmpada dessa, mais ou menos, de 55 a 60 watts. A Peltier em média 4,5 amperes também, né? Que é uma carga forte aí. Por isso que muita gente coloca a Peltier, o cooler para. Fala, o cooler parou, o que aconteceu, né? Se o cooler parou, é porque a fonte perdeu corrente, né? Ela perdeu corrente, porque quando eu perco corrente, eu não tô tendo oscilação aqui suficiente.
Ou só tá um transistor desse funcionando, o outro tá com fuga, tá com algum problema, entendeu? Um transistor desse, ou esses dois aqui, entendeu? Ou eu não tenho PWM, porque para mim ter, eu preciso ter com a fonte boa, eu preciso estar ela em pleno funcionamento, né? E com principalmente com meus 12 volts, tá, pessoal? Que às vezes você tem a fonte funcionando aí, mas você não sabe se ela tá com as tensões corretas para fazer com que a pelt gele, né? Então, que interessante. Vamos ligar aqui, nós vamos acionar a fonte novamente. Eu vou tirar aqui da água, tá vendo? Enquanto tá gelado, ele não liga. Então vamos tirar da água, vamos esquentar aqui. Lá voltando. Ó, voltou. Né? Vamos testar aqui essa tensão para ver se a gente tem aqui os 12 volts, né? Que é lá 12,2. Não caiu nada de tensão. Ela tá a mesma tensão desde que eu liguei, tá? Então, placa perfeita. Placa perfeita, tá? Essa é a placa dupla, tá? Para duas pelt. Normalmente você não... Eu nunca vi um vídeo contando sobre as duas pelt junto, tá? Normalmente você vê só com uma só e é isso. Pessoal, agradeço a todos aí pela áudio. O vídeo foi um pouco longo aí, mas só para dar esse parecer aí, tá? E tamo junto aí. Que Deus abençoe a todos aí. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Abraço, obrigado.